Bom, neste mês de abril estamos homenageando a nossa capital, que completa 65 anos, no dia 21 de abril. Então temos vários temas relacionados à história da nossa cidade. Inclusive, na segunda-feira vamos ter um programa especial com Bárbara Lins, Liliane Cardoso, Márcia Zarur. Vai ser um programa muito gostoso da gente assistir, viu? E da gente ouvir, né? Porque quem está também acompanhando a gente no YouTube tem as imagens, só relembrando para você, que é o Nova Brasil Vídeos, e é só você clicar em ao vivo. Bom, nesse clima, vamos aproveitar para conversar com o diretor de uma das construtoras mais antigas do DF, a Combral. O Paulo Muniz vai nos contar como que a construção de novos bairros, empreendimentos, foi moldando Brasília. Muito boa tarde, Paulo. Que prazer ter você aqui com a gente. Boa tarde, Eviane. Prazer é todo nosso de voltar aqui na Nova Brasil. Bom, a gente estava conversando antes um pouquinho aqui de começar a nossa entrevista, que era para a gente falar um pouquinho das histórias, lembranças de como tudo começou. E vocês trouxeram ali aquele início, né? Aliás, viveram o início da construção de Brasília, desbravando toda a cidade. Conta pra gente como é que foi quando não tinha praticamente nada. E hoje a gente já vendo essa cidade que já, enfim, cada momento a gente vê um bairro novo, algo crescendo, mas com uma estrutura extremamente diferente. Como é que foi esse início? O meu pai, como pioneiro, ele veio para cá no final dos anos 60 para trabalhar na Caixa Econômica Federal de Brasília, porque não era federalizada ainda. E meus irmãos, um pouco mais velhos, a diferença nossa do meu irmão do meio, que é o Enes, são 12 anos, né? Então ele veio para cá, eu vim com 2 anos, cheguei aqui em março de 61. Veio de onde? De Belo Horizonte. E ele completou, aqui já no dia 27 de março, ele completou 14 anos. Nossa, né? então pegaram bem aquele início mesmo. E com essa vinda, a gente viu a cidade crescer, né? A DAP3, pedaços dela não eram nem asfaltados. Né? Então, a minha quadra na 413 Sul não tinha asfalto no comércio. Imagina. Eu lembro de ver as máquinas trabalhando com 3 anos de idade. E foi isso que foi te dando essa inspiração, inclusive, para A todos seguir nós, a carreira tanto de a mim engenheiro? quanto meu irmão. Né? Ele foi bancário e ele era encantado com as contas das construtoras. Né? Então ele sempre, um dia eu vou montar uma consultora. E montou a Combral em 68, já temos aí, vamos para 57 anos no fim do ano. E ele foi um dos sócios que compuseram a sociedade na época. E ele era estudante ainda de arquitetura na UNB. E eu, na época, estudante de setor leste, primeiro ou segundo ano. Eu lembro da primeira obra da Combral no Guará 2, ali na QE 15. Em frente à feira ali. 380 casas. E isso me encantou. E cada vez mais eu fui também querendo ser engenheiro e trabalhar na construção. Agora, conta pra gente como é que eram os desafios. Porque você estava me contando que vocês chegaram de Belo Horizonte, a família não era de engenheiros, vocês não tinham uma construtora ainda. E foi aqui, ao longo de todo o processo de construção de Brasília, que vocês tiveram essa ideia para dar um pontapé inicial. Pois é, meu pai é funcionário público, né? E a gente não tinha esse contato, né? A família em Belo Horizonte era de industriais, na área farmacêutica. Então, o meu irmão teve essa oportunidade e depois, logo em seguida, ele assumiu o controle acionário da empresa, da Combral. E a gente vem trabalhando sempre como pioneiro, né? Abrindo frentes no Distrito Federal. E a Combral hoje é a mais antiga filiada ao Sinduscom, é a construtora incorporadora mais antiga em atividade. Ela começou a fazer incorporação imobiliária aqui na 408 Norte, no início da década de 70, né? E de lá para cá a gente sempre trabalhou na área de incorporação, mas a gente também trabalha na área hospitalar, prestando serviços a várias empresas na área hospitalar. Fizemos a sede do SEIBM, algumas unidades do SEIBM de imagens, alguns hospitais nós fizemos retrofit. No Hospital Brasília, por exemplo, nós trabalhamos dentro do hospital, fizemos várias unidades dentro do hospital. Então, a gente tem
foram, na verdade, abrindo um leque. Isso. Começaram com casas no Guará. Depois vocês também deixaram a marca ali na Asa Norte, nos prédios da 400 que não tem pilotis. E aos poucos foram se adaptando. Na verdade, na época do Guará, no final da década de 60 e início da de 60, ainda prestando serviço como empreitada global, a Combrol também fez 6 prédios na Asa Sul, da 405 a 410, prédios de pilotis. Na 409 e 10, que não tinham nenhum prédio pilotis, ela foi a primeira a fazer um prédio assim. E logo em seguida começou a incorporar na Asa Norte, depois veio o Cruzeiro Center, ali no Cruzeiro, no Guará 1, ela fez o edifício Jardim Guará, ali na QI 5, né? E aí eu já estava começando a trabalhar também. Aí fui mexer na área de projetos, né? Sim. E a gente fazia, inclusive, pagamentos aos sábados, acompanhava os pagamentos aos sábados lá no Guará. Acompanhava todo mundo de perto, né? E como é que, hoje, olhando para trás e vendo todo esse retrospecto, vocês também tiveram que ir se adaptando à realidade da população? Porque imagina, né, como é que era naquele início. O que eles precisavam? Eram apartamentos menores, e aí hoje são apartamentos maiores. Agora vocês já entraram nessa área de saúde. Enfim, como é que foi essa avaliação quando você observa do que as pessoas precisavam lá no início e hoje, como o Brasil está? Na verdade, a gente continua fazendo apartamentos de todos os tamanhos, né? Porque a gente tem, a Combrol tem uma política de trabalhar em todos os segmentos e com muita qualidade, modéstia à parte. E com isso a gente tem empreendimentos no Minha Casa Minha Vida até alto padrão aqui no Noroeste, recentemente concluído, né? A gente trabalha em grande maioria com a classe média, né? E a gente vê Brasília, como é que você observa hoje? Como você falou, chegou aqui um ano depois, né? Foi isso? Foi ali em 61? Eu cheguei em março, em abril foi o primeiro aniversário de Brasília. Os meus irmãos, o mais velho, que a diferença de 1 ano e meio é mais velho do que o meu irmão do meio, o Francisco, os dois desfilaram pela Caseb. Gente, no primeiro ano de aniversário. Quer dizer, são muitas memórias em relação a Brasília. E isso você viu Brasília, na verdade, crescendo, expandindo. Hoje a gente vê que Brasília, né, já fica procurando bairros para poder construir novas casas, novos empreendimentos. Sim, Brasília teve um crescimento vertiginoso, né? Isso acho que no Brasil, no mundo, não teve. Hoje nós temos 3 milhões de habitantes. Né, em 65 anos. É um crescimento realmente muito grande. Nós acompanhamos, fomos pioneiros em vários bairros, né, como eu falei, fizemos casas em Samambaia, nas primeiras casas de Samambaia. Fizemos o primeiro Habits em 96, nós entregamos o primeiro Habits de Águas Claras. De lá para cá, hoje nós temos 1.700 unidades entregues em Águas Claras, é uma cidade que a gente tem muito carinho, tem muitos empreendimentos entregues lá, de todas as faixas, de 2 até 4 quartos. Nós temos trabalhos feitos em Planaltina. Então, eu brinco que nós temos uma chamada que a gente fala, nós temos um lugar para chamar de seu no nosso quadradinho. É isso. Agora eu falo que volta e meia a gente pensa assim, nossa, não tem mais para onde expandir. E a gente vai vendo Brasília crescer, né? Numa região ou outra. No Noroeste, por exemplo, ainda há muitos espaços. Agora, me conta uma coisa, falando aqui de setor imobiliário, né? A gente viveu uma época ali de um boom em que a gente comprava um apartamento por um valor, 2, 3, 4, 5 anos depois, assim, o aquecimento no mercado era incrível, né? Assim, você, às vezes, conseguia triplicar, quadruplicar o valor que você tinha para receber, comparando com o que você tinha pago. E isso deu uma esfriada, né? Essa volatilidade, ela continua acontecendo? Veja bem, o imóvel é o melhor ativo no Brasil. Eu não conheço nada que perca para o imóvel. Quando a gente faz alguns tipos de levantamentos, é impressionante quanto o imóvel no Brasil ele é realmente um ativo importante. Às vezes tem menos liquidez, mais liquidez, mas o imóvel é um bem de raiz que a pessoa
tem valorização, porque nós, infelizmente, vivemos num país que tem muita inflação e tem também essa procura, né? Aqui em Brasília, principalmente, a gente produz menos do que a demanda necessária. A demanda é tão grande que as pessoas se sujeitam a morar em loteamentos ilegais. Sim. E aqui a gente tem invasão de pobre, de médio e de nobre. Exatamente. É um absurdo, mas é a realidade, porque nós não tivemos um planejamento para acompanhar o crescimento e a oferta imobiliária da cidade. Para nós, inclusive, do setor formal, podermos construir, né? A gente tem melhorado essas discussões, o atual governo tem empenhado muito nisso. Esperamos agora que o PEDOT libere outras áreas para que a gente consiga ofertar imóveis legais. Né? Mas a demanda é muito grande. E como é que você vê, então, agora assim, finalizando, né, essa Brasília do futuro em relação ao mercado imobiliário, à construção? A Brasília é uma cidade sui generis no mundo. Eu conheço boa parte desse mundo e, para mim, é o melhor lugar para se viver. A composição da cidade, o clima, né? Brasília realmente é muito agradável. E o centro do poder. Então, ela consegue continuar sendo atrativa. Então, a gente sabe que existe aí um crescimento vegetativo muito grande ainda para o futuro. E a gente acha que o mercado imobiliário ainda continua muito promissor. O que você colocou ainda tem uma valorização muito grande. Se a gente pegar a valorização dos últimos 5 anos, é muito grande, porque também tivemos um aumento de custo de materiais muito grande na pandemia, quase dobraram os custos. A mão de obra hoje é mais escassa, tem crescido muito, isso tudo empurra o preço, isso reflete no preço. Né? Brasília é um dos terrenos mais caros do país, e também influi no preço. Né? A gente até comenta que as nossas margens diminuíram muito, porque nós tivemos aí um achatamento salarial na cidade e tem dificultado um pouco mais esse aumento também de juros. Isso tem diminuído a nossa velocidade de venda, mas a gente sabe que isso é passageiro e que o imóvel continua sendo o melhor ativo. Bom, então fica aí também a dica para quem está acompanhando a gente, fica sempre em dúvida do que fazer em relação a imóvel. E a gente trouxe aqui hoje o Paulo Muniz, que é diretor da Combral, uma das construtoras mais antigas da cidade, para falar um pouquinho, contar para a gente como é que foi esse início da construção, sob uma visão, uma ótica das construtoras. Muito obrigada, é um prazer recebê-lo aqui, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigado, eu que agradeço.